Olá, eu sou o Lucas e essa é a apresentação do primeiro experimento do Lab de E301. Vamos começar com um experimento de medidas de tensão por corrente em materiais dielétricos. A apresentação terá sequência apresentando o setup do experimento com os materiais, os equipamentos utilizados. Depois vamos apresentar os dados e discutir uma eventual finalização para complementar. Olá, tudo bem? Meu nome é César e também sou integrante desse grupo. E vou falar um pouquinho sobre o setup do nosso primeiro experimento. Bom, os materiais que utilizamos foram esses dois suportes aqui, que eles se conectam com um pino de material condutor. Tem um suporte aqui e um atrás desse nosso material dielétrico. Já falamos dele, então. Temos esta fonte de tensão e nosso aparelho amperímetro aqui que utilizamos. Bom, a montagem do circuito foi feita da seguinte forma. Um terminal da fonte sai da fonte, entra no nosso aparelho amperímetro, onde nós medimos a corrente, vai para um dos nossos suportes. E o outro terminal vem e entra no outro suporte que é conectado pelo pino de material condutor e entre eles o nosso material dielétrico. Aqui vamos apresentar e discutir os dados obtidos no experimento. Primeiro vamos começar com o Pine Commuter. Ele tem dois estágios, ele seco e ele molhado. Foi aplicada uma tensão de 500 volts até 10.000 e foi coletada a corrente que passava pelo dielétrico. Primeiro vamos analisar o pênico Miller seco. Vocês podem notar que aqui no gráfico dessa primeira tabela nós tivemos um pico em 850 volts, aliás, 8.500 volts. Esse pico se deu que nós acreditamos ter sido o rompimento de um dos dois materiais que compõem o dielétrico. Porque esse pico não deveria ocorrer abruptamente e mesmo com esse pico nós não tivemos o rompimento do dielétrico. Então, o rompimento completo. Então, nós acreditamos que tenha sido um rompimento parcial que estou nesse pico. No pêndulo como ele é molhado, a coleta de dados vocês podem ver que não tem um certo padrão. Enquanto nós coletávamos os dados com ele molhado, nós escutávamos um chiado que parecia água evaporando. Então essa água evaporando mudava o comportamento do dielétrico na coleta dos dados. Mas mesmo assim, quando se aplicou uma tensão de 8K, nós tivemos o rompimento dielétrico. Só para complementar, quando há o rompimento, a fonte de tensão desarma e esse é o evento que nós coletamos como rompimento do dielétrico. Prosseguindo para o próximo material foi o Prespam. Neles nós tivemos o rompimento dielétrico mesmo com ele seco. Neles nós fizemos uma coleta de dados adicionais que era a volta após o rompimento. A volta, qual é essa volta? Explicando melhor essa volta. Após o rompimento nós voltávamos a tensão para um valor menor do que a de rompimento e íamos coletando o dado de corrente, o valor de corrente, com as tensões aplicadas. Então, primeiro nós fazíamos a ida, aplicando a tensão aumentando de 500 em 500 volts. E nesse caso houve um rompimento do dielétrico em 3.500 volts, que houve um pico de corrente de 33 mA, na verdade. E depois na volta nós coletamos os dados e nós percebemos que a corrente que era coletada para uma mesma tensão era diferente. Esse efeito é o efeito de esterese, no qual o material dielétrico tem um alinhamento de seus polos devido ao campo eletromagnético aplicado a ele. Como vocês podem ver, a volta, que é a curva vermelha, ela tem um valor de corrente menor do que a ida, pois o material já estava meio que alinhado com o sentido da corrente. Só para complementar, o Prespa molhado, nós aplicamos a tensão de 150 volts e já houve o rompimento do dielétrico. É só comentar aqui o gráfico do Prespan seco, pela essa coleta de dados aqui, e aqui foi o ponto de rompimento com 3.500 volts. Indo para o último material, aqui foi a fibra comercial, nós fizemos essa segunda coleta de dados de novo com a volta, e nele foi mais visível ainda o efeito de esterese, em qual a diferença entre as correntes é mais perceptível. Mas só para analisar os dados corretamente, aqui temos o rompimento do dielétrico com uma tensão de 2.500 volts, que foi esse pico aqui, e no
enquanto ele estava molhado, já houve um rompimento de elétrico em 200 volts. Como foi só 2 dados, nós não montamos o gráfico, pois não teria ponto suficiente para montar uma linha. E essa foi a primeira etapa da coleta de dados, que foi o experimento de tensão por corrente. Agora vamos para o experimento de capacitância. Vai seguir a mesma lógica, vamos explicar o setup, a apresentação dos dados, discussão, finalização. O setup Bom, agora eu vou falar sobre o setup do segundo experimento, que consiste basicamente em o que está dentro dessas placas de madeira. Bom, entre essas placas de madeira tem 2 placas de cobre, e entre essas 2 placas foi onde nós colocamos o nosso material dielétrico. Com isso, temos o nosso medidor aqui, nosso multímetro, onde a gente vai medir a capacitância das placas. E cada uma das pontas de provas estão conectadas em uma das placas de cobre. E aqui é onde nossa medição digital e aqui é o nosso método de medição analógica. Aqui na apresentação e discussão dos dados, aqui nós vamos primeiro apresentar os dados teoricamente fixos da bancada, do experimento. A nossa placa tem uma área de 790 centímetros quadrados e nós utilizamos a proximidade do dielétrico no vácuo como esse fator aqui. Só para complementar, nós fizemos um teste inicial com dois equipamentos de medição. Nós tínhamos um capacitor comercial com o valor de capacitância conhecido, que era este daqui, de 988, e nós tentávamos descobrir qual era a capacitância desse através do equipamento analógico, que foi esse valor, e depois com um equipamento digital, que foi desse valor. Para a continuidade do experimento, nós utilizamos só o medidor digital, pois era conveniente e tinha uma calibração bem coerente com o esperado. Aqui na capacitância, aqui nós temos o dielétrico aplicado no capacitor FD comercial, Prespan e Pine-Miller. Para a obtenção do fator de dissipação e da constante dielétrica, nós utilizamos a fórmula disponibilizadas no roteiro do experimento. Então, nós precisamos primeiro coletar a capacitância através do equipamento de medição, coletar a distância entre a placa, utilizar esses dados aqui junto com a área e a permissividade do dielétrico para coletar o fator de dissipação e a constante dielétrica. Essas contas foram feitas através do Excel e esses foram os resultados de fator de dissipação da fibra comercial, do Prespan e do Pine-Miller. Só dando uma breve explicação sobre a constante dielétrica. A constante dielétrica é uma constante física que influencia o cúmulo de carga de um capacitor. Quanto maior é o valor da constante dielétrica, maior é a sua capacidade de acumular cargas para um determinado potencial aplicado. Notamos aqui que o Pine-Miller tem um valor de constante dielétrica maior do que os dos outros, mesmo não tendo o maior valor de capacitância medido. Essa diferença se dá pois a constante depende da distância entre as placas, e por ele ser um material mais espesso, ele nos dá uma constante elétrica superior à do Prespan, mesmo não tendo o valor de capacitância medido, mesmo tendo o valor de capacitância medido inferior. Bom, aqui nós vamos falar sobre o experimento que consistia em calcular a resistividade da água. Bom, nós temos aqui 2 eletrodos de grafites e um recipiente com água, e embaixo desse recipiente, no fundo do nosso experimento, tem este papel milimetrado. Não está muito nítido na imagem, mas este papel aqui é milimetrado, que com ele nós vamos poder ver a distância entre um eletrodo e o outro, que será utilizado para realizar os cálculos. Bom, com isso a gente consegue colocar uma tensão aqui nesses eletrodos
e vamos calcular a resistência da água de acordo com a distância através dos dados que vamos obter com os amperímetros. E aqui vamos apresentar os dados. Aqui são a coleta das medidas que foram utilizadas, que é a espessura do grafite, a largura do grafite, o comprimento do grafite e a altura da água. Nós configuramos o grafite com 3 distâncias, uma de 5 cm, 10 cm e 15 cm, e nela fizemos a coleta da corrente com uma tensão determinada aplicada. Aqui é a tabela de dados coletadas para cada distância, e aqui o respectivo gráfico de corrente por tensão. Notamos que todos eles são lineares com esses dados, que é previsível, pois ele segue a lei de Ohm, e já com isso nós já coletamos qual é a resistência de cada configuração através da lei de Ohm. Aqui vamos discutir os dados. Para a configuração com a distância de 5 cm entre as placas de grafite, nós já calculamos anteriormente a resistência da configuração, e agora vamos calcular a permissividade. A permissividade é uma relação da resistência da configuração e da área transversal do material. Essa área transversal é o comprimento pela espessura. Para uma distância, dividir pela distância. Para a distância de 5 cm, nós obtivemos uma permissividade de 43 ohms metro. Para a distância de 10 cm, de 37 ohms metro. Para a distância de 15 cm, de 35 ohms metro. Agora vamos para a medida de resistência elétrica. Bom, aqui nós temos o setup do experimento das medidas de resistência. Ele consiste basicamente em colocar um resistor ou uma lâmpada, como nesse caso aqui, e assim nós vamos calcular, nós vamos inserir uma tensão nesse resistor, e com a corrente nós vamos calcular a potência dele. E também não temos uma imagem clara aqui, mas temos aqui no final, aqui atrás, nós utilizamos também uma lâmpada incandescente sem o bulbo de vidro, e ela fica aqui imersa no óleo. E a gente fez experimento com esse objeto aqui, e os dados vão ser apresentados. Aqui vamos apresentar os dados obtidos no experimento. Como vocês podem notar, aqui vamos apresentar de dois materiais a cada slide. Primeiro vamos começar com um resistor de 1 kΩ, que foi o padrão, e fomos variando a tensão de 5 até 100. Como vocês podem notar, o gráfico do resistor de 1 kΩ tem um comportamento praticamente linear. Tem um desvio aqui, mas pode ter sido algum erro de coleta de dados. E aqui temos a resistência do chuveiro. No gráfico da resistência do chuveiro, a linha já não ficou tão linear, temos algumas flutuações, mas nada que fuja do padrão. Agora vamos para análise dos dados da lâmpada e do bulbo submerso em óleo. Como vocês podem notar, o gráfico da lâmpada com os dados, você pode notar que ele não tem um comportamento nada linear. Então acreditamos que esse comportamento linear tenha sido ao fato do que a lâmpada tem um comportamento de radiação de corpo negro, e esse comportamento faz com que a sua corrente, comparada através da tensão aplicada, não tenha um comportamento linear que faça sentido aplicar a lei de Ohm. Ela nem cabe nesse caso. Com o bulbo submerso em óleo também podemos notar uma curva, só que bem mais amena. E também acreditamos que neste caso não será possível aplicar a lei de Ohm, por não se tratar de um resistor linear, pois com aumento de tensão, aumento de corrente e aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura muda o comportamento do material, diferentemente do resistor de 1 kΩ. O resistência de chuveiro, acreditamos que por ser um material que resista a um valor muito alto de potência, ele não tem ainda o comportamento não linear que era esperado.
Então, neste caso, como a potência aplicada é relativamente baixa, nós temos um comportamento levemente linear até a tensão de 100 volts. Acreditamos que para tensões maiores, essa não linearidade devido à temperatura vai ser mais visível dentro do gráfico. Mas por enquanto é isso. Essa foi a apresentação do primeiro experimento do laboratório de 301 e até mais.